Jesus Cristo. Livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 13, glória a Jesus Cristo, versículo 24, onde foi lido na palavra inicial, glória a Jesus Cristo, a parábola do joio, do trigo do joio, glória a Deus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio e os servos do pai de família, e indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu tempo boa semente? Porque tem então o joio. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colherei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém, meus amados queridos irmãos? Podemos se assentar, dando glória a Jesus Cristo. Louvado seja, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, baixa só um pouquinho. Nós vimos esta palavra aonde nos fala sobre a parábola do trigo e do joio. Nós sabemos que na grande colheita, naquele grande dia, o dia do Senhor, o Senhor ele vai prestar conta por cada um de vós, dos seus servos. Naquele dia esse, que dia é esse? O dia da vinda do Senhor. O nosso Senhor ele vai prestar conta com cada um de vós, seja nós tiver feitos boas obras ou mais obras. O Senhor há de prestar conta com cada um. É por isso que o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no seu versículo 42, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós devemos vigiar, porque o tempo está próximo. Porque o dia da vinda do Senhor nós não sabemos, somente o Senhor ele sabe o dia e a hora, o momento exato de ele voltar. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus raiará sobre as nuvens e virá levar um povo. Que povo é esse? Um povo lavado e remido no sangue de Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ainda no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, seu versículo 44, a Bíblia vai falar as parábolas do tesouro escondido e a pérola e da rede. Porque a Bíblia vai nos dizer no versículo 47 do capítulo 13 de Mateus que igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que ao apanhar toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanhar para os cestos, os bons, os ruins, porém lança fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto
e ranger de dente. Que lago de fogo é esse? O lago de fogo é, como diz a palavra, o seu significado, Hades. A palavra Hades significa inferno, porque é lá onde vai ser lançado a frutos ruins. Aquela árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Aleluia! Aonde o fogo não se apaga, como diz lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, versículo 42, seu versículo 44, 46, 48, aonde vai dizer que os seus bichos não morrem e o fogo nunca se apaga. Aleluia! É por isso que nós devemos estar atentos na vinda do Senhor. É por isso que nós devemos buscar a presença de Deus. É por isso que nós devemos estar em constante vigilância, em constante busca na presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E quando nós vemos a parábola do trigo e do joio, então propôs de uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas domingo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Como que vai ser, irmãos? Como que evitar de ser semeado o joio no meio do trigo a qual é plantado? É nós estarmos acordados, porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios: desperta tu que dorme do sono da indolência, porque muitos estão dormindo, e pelo fato de estar dormindo, pelo fato de não estar vigiando, pelo fato de não estar na torre da vigilância, vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Aleluia! Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, quando eles viram, os seus servos viram ali aquele joio crescendo junto ao trigo, eles disseram: Senhor, nós podemos arrancar o joio, podemos separar o joio do trigo. Mas o Senhor disse: não, deixai-nos crescer junto. Porque, olha só, irmãos, e os seus servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo tua semente? Eles perguntaram ao Senhor: por que tem então o joio? Duas perguntas. E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-los? Ou seja, ninguém pode mudar caráter de joio no meio da igreja. Ninguém tem o poder de mudar a postura de joio no meio da igreja. Ninguém tem o poder de mudar o joio no meio do povo de Deus. Ninguém tem autoridade nenhuma de arrancar o joio no meio do trigo. Mas tem uma notícia para quem é joio: deixa de ser joio e vamos aprender a ser trigo. Aleluia, louvado seja Deus. Que diferença tem do joio para o trigo? Ao olhar para o plantio, a pessoa vai ver que o joio é parecido com o trigo. E se a pessoa não tiver cuidado, foi por isso que o Senhor disse assim: não arrancar, porque ao arrancar o joio do trigo, pode correr o risco de também arrancar quem é trigo. Tem observado, irmãos, no meio do mundo geral, no meio do Evangelho de Cristo, o povo que se diz evangélico, por ter joio no meio do trigo, alguém tentar mudar, alguém tentar arrancar o joio, e quando ele arranca o joio leva
E quando ele semeia, olha só, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo. Por que Jesus falava por parábola? Porque por parábola, se nós formos observarmos, Jesus usou muita parábola. Porque parábola seria uma forma, ou é uma forma melhor de se explicar uma palavra. Porque muitas das vezes, só por a gente lermos e não colocar nenhuma parábola acima do que nós lemos, muitas pessoas não vão entender. Porque não só apenas ler e pregar, mas exige uma boa explicação para que quem esteja ouvindo venha pôr em prática. E eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. É o cuidado de onde nós estamos plantando. Porque independentemente do lugar, aonde planta, aonde a semente cai, vem as aves do campo e comem. No mundo de hoje não está diferente. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm semeado a boa palavra, têm plantado a semente da palavra, e vem o adversário, levanta os seus enviados para tirar e distorcer o que foi pregado, para distorcer o que foi ensinado. Isso não tem nada a ver. É como o pregador, pastor Ivan ontem ministrou. O joio, o inimigo, ele tenta distorcer em um dia, em 30 minutos, e o que o pastor pregou em um ano, porque está cheio de joio. Tem muitos pastores que estão colocados como joio no meio do trigo. Tem muitos membros que estão se colocando como joio no meio do trigo. Tem muitos servos que dizem servos de Deus, parece ser trigo, mas é joio. Parece com crente, mas não é crente. Parece com servo, mas é servo infiel. Parece fiel, mas é mundano. Parece ser de Cristo, mas é do mundo. Como diz lá no Evangelho de João, aleluia. João, a palavra de João vai dizer que não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está mais nele. Aleluia. Ele está servindo ao mundo. É por isso que o Evangelho, no versículo 47, vai dizer que é comparado a uma rede lançada no mar. E lá é pego todos os tipos de peixe. Ao ser pego os tipos de peixe, aleluia, louvado seja o Senhor. Aí vem, meus amados irmãos, ele puxa para fora da praia. Ao puxar para fora, aleluia, louvado seja Deus. Aí ele vem e tira os bons, coloca no cesto. Porém, os mais coloca fora. Quantos, irmãos, naquele grande dia vai ser lançado fora? Quantos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser lançado fora? Porque a palavra de Jesus Cristo nos diz, ainda no Evangelho de Mateus, que a vinda do Senhor é comparada, pode ser que o dia Jesus vai voltar num dia chuvoso. Por que no dia chuvoso? No dia de chuva, muitos crentes não querem ir para a igreja. No dia de chuva, muitos não querem servir a Deus. Ou o Senhor pode voltar no dia de sábado. Porque no dia de sábado, muitos estão fugindo. Muitos estão passando noitadas. Muitos estão fugindo com os familiares e também se esquecem de buscar a Deus. Porque
a nossa família, existe a família de Jesus. E Jesus disse assim: a minha família não são os que estão de fora, mas a minha família são vocês que estão de dentro. Quem está dentro da casa do Senhor, quem está dentro da casa do Pai, é a família de Jesus. Quem está fora da casa do Pai, quem está fora da arca de Cristo, ainda que o sangue corra nas veias e diga assim: esse é minha família, mas Jesus ele diz assim: esse não é minha família, porque a família de Jesus estava do lado de fora, e os seus discípulos disseram assim, um deles disseram: Senhor, os teus irmãos estão do lado de fora, a tua mãe, a tua família. Jesus disse: quem é meus irmãos? Quem são a minha família? Quem é minha mãe? A minha família não são os que estão de fora, mas a minha família são os que estão de dentro, porque é de dentro da casa do Pai que o Pai vai levar para a morada celeste no alto céu. Então muitos naquele grande dia vai perder a salvação. Muitos têm colocado desculpa para servir a Deus, muitos põem culpa para servir ao Senhor, mas o Senhor vai dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, tais que pratica tais iniquidade. Hoje muitos deixaram de servir ao Senhor para estar curtindo comemorações mundanas, festas pagãs. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor ainda tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a verdade de Cristo Jesus. Aleluia. Porque não é todos que Jesus vai salvar. Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no seu versículo 21, a Bíblia Sagrada vai dizer: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que diz Senhor, eu te amo, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu fiz muitos sinais e prodígios, Senhor, em teu nome eu coloquei a minha mão sobre a cabeça do paralítico, e o paralítico andou. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Tu pregou, tu fez tudo isso no meu nome. Então tem muitos que estão deixando de servir a Deus. Muitos não querem ir mais para a igreja de Cristo, porque eu não vou para a igreja, porque na igreja tem crente que parece crente, mas não é crente, parece ser de Cristo, mas é diabo. Então nós não devemos, irmão, deixar de servir a Cristo por causa de pessoas que têm uma vida errada, que têm uma vida tortuosa, porque é a própria palavra de Deus que diz, irmão. Quem diz não é eu, quem diz não é a igreja, quem diz é a palavra que está na palavra dele, a palavra que está dentro da igreja do Senhor, que está dentro da Bíblia Sagrada. Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Eu posso estar pregando a palavra do Senhor, irmãos, e o Senhor Jesus voltar e eu ficar, eu não subir para os ares. Eu tenho uma notícia para aqueles que muitos, quando alguém pega alguém da sua família, às vezes perdeu ele na balada, perdeu na prostituição, perdeu no engano, perdeu na mentira, perdeu se drogando, ainda a pessoa às vezes perdeu no tiroteio. Aí quando a pessoa morre, aí diz, ainda coloca lá na Bíblia, diz assim, que Deus o põe em um bom lugar, está descansando nas asas do Pai, está nos braços do Pai. Não, irmão, vai diretamente
Jonas se desviou do caminho. Jonas saiu da presença do Senhor. Jonas caiu lá no ventre do grande peixe, como diz lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 38. Mas ao se arrepender e clamar dentro do ventre do grande peixe, aí o Senhor tem misericórdia e coloca ele lá para onde não era para ele deixar ele ir. Muitos irmãos está sendo engolido pelo mundo, porque ele não vai fazer o que Deus está mandando, não segue os caminhos de Cristo, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Porque lá no livro de Oséias, capítulo 14, verso 1, o Senhor vai dizer: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelo teus pecados vós teis caído. Então o pecado permite a queda, irmãos. Olha só, voltando para o texto. Porém ele me disse: não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixa o trigo também com ele. Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque ao a gente tentar mudar, irmãos, às vezes a gente vai tentar mudar algo, tirar algo de ruim, que é uma coisa que é só Deus pode fazer, porque tem coisas que é só Deus pode fazer. Tem coisas que o homem não faz, que nem isso aqui de separar o joio, mudar o joio do meio do trigo. Porque o Senhor disse assim: se tu tentar tirar, tu vai tirar o trigo junto. É o que acontece muitas das vezes, irmãos. Nós queremos mudar certas atitudes de certas pessoas, e por a gente não só pregar a palavra e pegar tudo direto, além do joio sair fora, vai querer levar tudo que é trigo junto. Porque para que se perca junto e seja queimado junto, a pureza junto. Porque não pode, uma laranja estragada está no meio das boas, porque a estragada ele estraga as boas. Então é isso que diz o Senhor. Aí diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Porque, irmãos, no dia da colheita do seu Jesus Cristo, que vai ser o dia da sua vida, a grande colheita, o Senhor vai separar. Ele vai mandar, ele vai dizer assim: olha, pega, separa primeiro o joio, junta no fecho e queima. Ou seja, que é isso? O Senhor vai chamar os seus anjos da mesma maneira. Lá no versículo final ele vai dizer: da mesma maneira o Senhor enviará os seus anjos. Quem vai colher? É os anjos. Os anjos vão separar os bons primeiro e vai colocar lá no fogo para ser queimado. Que fogo é esse? O fogo do inferno. Lá onde vai ser ranger de frente, aonde os bichos velhos nunca vai se apagar. O fogo nunca vai se apagar, o bicho velho nunca vai morrer. Então que nós possamos estar firmes na palavra de Deus, que nós possamos estar sempre olhando para Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Amém? Que Deus abençoe a todos quanto ouvem esta transmissão, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai estar orando, encerrando.